galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar do futebol do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, galera. Final de semana, Brasileirão 2018. A partir dessa próxima semana teremos Campeonato Brasileiro no meio de semana também, por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo já começa dia 14, então temos aí 2 semanas praticamente para a Copa. Então teremos jogos sábado, domingo, quarta e quinta. Sábado, domingo, quarta e quinta, para poder fechar as 12 rodadas do Brasileiro. Mas esse final de semana tivemos os cariocas jogando sábado e domingo. No sábado, a dupla Fla-Flu ganhou. E no domingo, o Vasco jogou fora de casa contra o Bahia e perdeu de 3-0. E agora vamos falar do Botafogo, galera. Vamos falar do Fogão. Meus amigos, infelizmente, não consegui entrar ao vivo. Os 2 jogos, Botafogo e Vasco, foram no mesmo horário. Eu vi o jogo do Vasco, que para mim era o jogo mais difícil. E era. E o Vasco acabou perdendo. Eu entrei ao vivo, como todos viram. A gente bateu papo. E o jogo do Botafogo, eu vi depois, deixei gravando e vi depois para poder fazer análise. Só que, infelizmente, minha voz ficou ruim, deve ser friagem. Além de dor de cabeça, que eu estava um pouco, então não consegui gravar. Eu até tentei gravar, mas não consegui. Por isso que a gravação está sendo agora, que minha voz melhorou um pouco. Bom, galera, meus amigos botafoguenses, meu amigo Cristiano, que está sempre falando, pô, Magalhães, do Botafogo, do Botafogo. Semana passada, na rodada passada, não pude fazer o pré-jogo, o pós-jogo do Botafogo, porque faltou luz. Mas agora vai o pré-jogo, o pós-jogo do Botafogo contra o Vitória. Bom, galera, eu tinha falado no pré-jogo que o time do Vitória é um time que sabe se defender bem. E sabe se defender bem. É um time que joga por 1, 2 bolas. E foi isso que aconteceu. Só que o Vitória deu a sorte que o Botafogo no primeiro tempo não entrou quase em campo. O time eu não vou falar sonolento, mas um time meio descoordenado. E descoordenado por quê? Por não tem jeito, galera. Não tem jeito, meus amigos botafoguenses. Time que não tem criação pelo meio de campo, jogando só em diagonal, só pelas laterais, o time adversário consegue marcar. Tem que ter criação no meio de campo. Se não tiver, fica muito complicado, fica mais fácil se marcar. O time pode até chegar à frente, porém vai ter mais dificuldade porque serão jogadas marcadas. Aí eu te pergunto, qual é o jogador do Botafogo que faz uma jogada individual diferenciada? Qual é o jogador do Botafogo que faz uma jogada diferenciada? Eu tô vendo muitos amigos falar aqui no canal sobre o time do Vasco, sobre o time do Fluminense, sobre o time do Botafogo, isso e aquilo. Mas vamos analisar. O futebol carioca tá com o Flamengo e Fluminense em primeiro lugar. Mas você pega o time do Botafogo, você pega o time do Vasco, você pega o time do Fluminense, pega o time do Bahia, compara o elenco do time do Bahia com esses 3 times cariocas. Você pega o time do Vitória, você pega alguns jogadores ali, ó, Denilson na frente, o Alisson já passou por alguns times, Neilton, que já jogou no Botafogo, Rainer, que já jogou no Fluminense, Zé Elison. Tu pega alguns jogadores assim, tu vê que já jogaram nesses times também. E você pega os jogadores do Fluminense, Vasco e Botafogo, você vê que não tem nenhum craque excepcional. Em relação até o time do Bahia que jogou contra o Vasco, você pega que o time do Bahia, do meio para frente, é mais forte. Tem mais qualidade com a bola no pé. Então os times cariocas vão brigar com todos eles. Todos os jogos para os cariocas serão difíceis, muito difíceis. Até o time do Flamengo mesmo, você pega o time do Flamengo, alguns setores tipo as laterais. As laterais do time do Flamengo é melhor do que os outros times? Não é. Então é tudo muito parelho. E o Botafogo jogou com Vitória com algumas mudanças. Teve a entrada do Moisés, o Botafogo jogou
com Jefferson Marcinho pela lateral direita, a estreia do zagueiro Iago no lugar do Carly, não comprometeu, mostra-se ali que vai fazer parte do elenco, vai poder ajudar o elenco do Botafogo. O Igor Rabelo e o Lindoso. E o Lindoso não, e o Moisés, que nitidamente é mais jogador do que o Gilson. Tem mais qualidade que a bola no pé, tem mais força, com qualidade para chegar à frente, que o Gilson também tem muita força, mas o Moisés tem muita força com qualidade para chegar à frente. Deu uma melhorada pelo setor. O Lindoso. Bom, o Lindoso é volante ou armador? Como volante, ele não está bem. Como armador, ele é bem regular. Matheus Fernandes, que chega à frente. Gustavo Bochecha, ou seja, ele jogou com 3 volantes por característica. 3 volantes de característica. Jogou com Luiz Fernando por um lado. O João Pedro, que entrou, tem velocidade, correu para um lado para o outro, mas ele jogou mais ali pelo meio de campo, tentando armar. E o Chiesa na frente. Ou seja, ele acabou jogando num 4-4-2, que o João Pedro acabou ficando ali pelo meio e na frente mesmo, o Luiz Fernando e o Chiesa. Só que o João Pedro não é jogador de armação. O Botafogo ainda não conseguiu encontrar ninguém para o lugar do João Paulo. O Renatinho não rendeu. Ele tirou o Valência do time, que estava aberto pelo lado esquerdo. Só que o time do Botafogo não rendeu com essas entradas. O Chiesa até tentou, o time tentou, só que falta ao Botafogo um jogador no meio. Precisa alguém que pense no meio de campo do Botafogo. E não tem ninguém que pense no meio de campo do Botafogo. Aí fica muito complicado. Fica muito complicado. Acabou tomando um gol numa falta de uma falta de sincronismo entre o Jefferson e o lateral. O Jefferson tentou sair, jogou, mas jogou meio que na fogueira o jogador do Botafogo. O Vitória pegou o gol, pegou a bola e acabou fazendo o gol. Depois, num outro lance que está ficando muito comum no futebol brasileiro, percebam, essa rodada teve muito gol dessa maneira. O gol do Flamengo foi assim, o gol do Fluminense foi assim, o gol do Botafogo foi assim. Espichão para a área, a zaga está saindo, um jogador rápido fica no meio da zaga, a bola quica, na velocidade ele ganha. Aconteceu isso nos 3 jogos dos cariocas. Aconteceu isso no jogo do Fluminense, aconteceu isso no jogo do Flamengo, aconteceu isso no jogo do Botafogo, aconteceu no jogo do Vasco, aconteceu também, só que foi o Bahia que fez aquele espichão pegar a zaga toda saindo e o jogador entrando sem estar impedimento. Acabou que num chute que, na verdade, o Jefferson não deu um bico. Ele viu o Chiesa e acabou que o Chiesa jogou na frente e acabou fazendo o gol e empate. Primeiro tempo, só teve futebol mesmo com uma certa categoria, com a coisa apresentada de futebol nos 5 minutos finais, depois que saiu os gols. Aí o jogo foi acelerado, um pouquinho mais coordenado. No segundo tempo, o Valentim entrou com a Aguirre. Aguirre vai ser titular daqui umas 2 ou 3 rodadas. O Aguirre é esse jogador um pouco diferente dos demais. Ele tem qualidade para jogar de centroavante, o Aguirre tem qualidade para jogar aberto pelo lado, e o Aguirre tem qualidade para ser aquele homem que vem de trás. Ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão. Ele é um jogador diferenciado que talvez seja ele que o Botafogo esteja procurando. O Aguirre entrou, deu uma mudada no jogo, não ficou como aquele homem fixo ali na frente. Quem ficou foi o Chiesa, ele tirou o Bochecha. Só que ele ficou com João Pedro, Chiesa, Luiz Fernando e o Aguirre. Quem é que cria? Valentim, quem é que cria? Tu ficou com 2 volantes, Matheus Fernandes e o Lindoso. O Lindoso já não é tão volante assim. E com 4, acabou jogando num 4-4-2. O Botafogo jogou num 4-4-2. O jogo melhorou um pouquinho,
O Botafogo foi mais para cima, mesmo assim, mesmo jogando com 4 atacantes, tem que ter criação. O Botafogo tem que contratar alguém de criação, alguém que pensa. Vendo aqui, ó, no jogo todo a estatística, posse de bola, Botafogo e Vitória. Meio a meio, ficou 51 pro Botafogo, 49 pro Vitória. Finalizações certas, o Botafogo fez 4, o Vitória fez 1, que foi o gol. Finalizações erradas, 4, ou seja, o Botafogo finalizou no jogo inteiro 8 vezes só, 8. Por quê? Porque não tem criação. Futebol tem que ter criação pelo menos, não pode ser só pelas laterais. Tem que ter alguém que crie, que faça alguma coisa diferente. Sem isso, o Botafogo vai penar o Campeonato Brasileiro inteiro. Aí finalizações erradas do Vitória 5, ou seja, o Vitória deu 5 chutes e o Botafogo 8. E quem era o mandante? O Botafogo. Muito pouco, porque não tem criação. O problema do Botafogo é a criação. Dos 4 times do Rio, o Botafogo é o que menos tem criação no meio. Tem que ter criação, senão fica difícil. Muito difícil. Mas também a culpa não é do Valentim. Ele está tentando, ele perdeu o João Paulo. Ele já botou o Renatinho, já botou o Valência. Agora bota o João Pedro. Ele não tem no elenco. A culpa também não é dele. Ele está tentando. O Lindoso também não é esse cara. Não é esse cara. Ele não tem esse potencial todo de criação. Aí, cruzamentos certos. O Botafogo cruzou 7. Por quê? Joga muito pela lateral. O Vitória cruzou 3. O Botafogo cruzou 22 vezes errado. O Botafogo cruzou 29 vezes dentro da área. Só 7 certos. Se a única jogada do Botafogo é pelas laterais, os cruzamentos têm que ser direito. 22 cruzamentos errados. Aí, meus amigos, aí fica complicado. Se o ponto forte do Botafogo é as laterais, ele não faz com primor, com qualidade, aí fica difícil para o centroavante. 22 bolas cruzadas erradas na área. O Vitória cruzou 15. O Botafogo teve 416 passes. Só que pro lado. O Vitória teve 276, o Botafogo errou 46 passes, o Vitória 45. O Botafogo desarmou 12 vezes, o Vitória 16. Porque o Vitória ficou mais atrás do que eu falei. O Vitória sabe marcar. E pega um time que não tem criação no meio, aí facilita, né? O Botafogo cometeu 10 faltas e o Vitória 18. Ou seja, ficou claro que o Vitória jogou mais atrás para se defender, conseguiu fazer o gol, tomou o gol numa espichada ali da zaga que deu mole, que saiu toda. Só que o problema grave do Botafogo, para qualquer time, jogando em casa, jogando fora, é falta de criação no meio de campo. Falta de criação. O Botafogo tem que contratar, nessa parada, o Botafogo tem que contratar 2 jogadores de criação. Senão o Botafogo vai penar. Principalmente quando jogar em casa. Quando jogar fora, coloca 3 volantes e sai rápido pelas laterais. Eu fico pensando se já não era a hora, se já não era a hora do Botafogo pensar o esquema do Abel. Por que o Abel usa 3 zagueiros? Porque ele tem dificuldade no meio campo de criação, ele tem dificuldade na zaga. Então, com 3 zagueiros, onde é o ponto forte do Fluminense, jogado pela lateral, Gilberto e o Marlon ou Ayrton, o Botafogo, qual é o seu potencial maior? Pelo lado, Marcinho e Moisés. Por que já não começa a pensar nas laterais? O Vasco da Gama é a mesma coisa, está tomando gol toda hora. Por que não começa a pensar em jogar com 3 zagueiros? Pode fazer isso. Tem o Breno ali, tem o Ricardo que jogou bem, aleluia, o Vasco botou o Ricardo. Também jogando 3 zagueiros. Penso eu que pro futebol do Rio, os 3 zagueiros. Então, galera, essa foi minha análise do Botafogo com esse jogo contra o Vitória, que acabou empatando. Agora o Botafogo vai jogar em casa, já vai jogar fora de casa contra o São Paulo. O São Paulo que ganhou fora de casa e é o único invicto do Campeonato Brasileiro e tem meio campo de criação. Sabe quem é o meio campo de criação do São Paulo?
É o Nenê que o Vasco dispensou. É o Nenê que o Vasco dispensou. Que a torcida do Vasco ficava pegando no pé e falava que não jogava nada. Olha lá, quem é que comanda o meio-campo do São Paulo? É o Nenê, fazendo gol de falta, fazendo gol de pênalti. O Botafogo vai pegar esse São Paulo lá. O Vasco da Gama. Vasco da Gama, se não tiver enganado, ele joga contra o Paraná em casa. Tomara que os jogadores que estavam machucados voltem, né? O Breno vai poder voltar. Mas penso que pro Zé Ricardo era melhor ele começar a tentar fazer os 3 zagueiros. O Vasco vai sair melhor, que ele pode colocar o Pikachu como ala e o Fabrício ou o Henrique como tal, para ter a força para chegar à frente. O Fluminense, que é o vice-líder, vai jogar fora de casa uma pedreira contra o Grêmio, que ganhou fora de casa, agora joga em casa. O Grêmio estava com problema ali, alguns jogos sem fazer gol, empatando 0x0, mas conseguiu ganhar. Ganhou do Ceará de 1x0 fora de casa. Uma partida para ver mesmo o potencial do Fluminense. Se o Fluminense perder, o que acontece? Está tudo errado? Não. Se o Fluminense perder, vai ser igual um monte de time que vai jogar contra o Grêmio lá e vai perder também. O time do Grêmio é uns que estão brigando pelo título. E o Fluminense tem uma parada indigesta. Mas o Fluminense tem condições, porque o Fluminense sabe as suas limitações e sabe que seu ponto forte é lateral. Só tem que tomar cuidado que o time do Grêmio é muito forte no meio, aonde a parte mais fraca do Fluminense é o meio campo. E o Flamengo vai jogar em casa, tem 2 partidas em casa, vai jogar contra o Bahia em casa, que ganhou do Vasco, que o Bahia tem um time muito qualificado, principalmente do meio para frente. Então, galera, terminou essa 7ª rodada, Flamengo líder, Fluminense vice-líder, Vasco e Botafogo ali na segunda metade da tabela. Mas isso tudo pode mudar, Mas principalmente, Botafogo e Vasco tem que melhorar muito. Flamengo e Fluminense, porque ganharam, é a 8ª maravilha? Não, tem que melhorar muito também. Mas Vasco e Botafogo tem que melhorar muito e rápido. Mas o Botafogo falta criação no meio campo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do jogo do Botafogo contra o Vitória, 1x1, onde a torcida ficou incomodada. Agora aguarde os próximos vídeos. E não esqueçam, galera, Resenha com Magalhães no Facebook. Resenha com Magalhães no Facebook. Vai lá no Facebook e coloca Resenha Magalhães. Eu vou colocar aqui, vou colocar em algum local aqui no vídeo, lá onde é que você tem que procurar o canal Resenha com Magalhães para você se inscrever lá no canal. Resenha Magalhães no Facebook. Não é Resenha com Magalhães, é Resenha Magalhães. E tome cuidado que tem um outro Resenha Magalhães, só que você tem que olhar o escudo do Resenha. Olhou o escudo, viu o escudo do Magalhães, do Resenha com Magalhães, vai lá e entra. Então, Facebook, Resenha Magalhães. Vamos lá para a gente bater aquele papo. Um grande abraço. E vou colocar os vídeos também lá no Facebook. Um grande abraço, até mais e rumo aos 1000. Valeu, fui, tchau.